Noelma Viegas de Abreu é presidente do conselho de administração da Academia Bike. Bom, a academia existe desde 2012. No início e quando a academia foi fundada, um dos objetivos era melhorar as competências e dar formação aos colaboradores do banco. Mas naturalmente o banco acabou por perceber que podia fazer mais do que isso e, portanto, a visão foi muito mais alargada e acabou por se criar uma estrutura com esta dimensão. Nós iniciamos primeiro com 11 salas de aulas, num dos blocos de edifícios que temos, são 3 blocos de edifícios e hoje temos 29 salas de aulas. Começamos primeiro dando formação profissional e por isso, como regulador, tendo o INEFOP e o Ministério da Administração Pública, Emprego e Formação Profissional, mas a estratégia logo foi de evoluir, depois de ganhar essa experiência da formação profissional, para o Instituto Superior. Portanto, aquilo que é a Academia BAE hoje é uma marca que é a gestora de 2 níveis diferentes de ensino, portanto, a formação profissional e o ensino superior. Eu estou na academia desde o início, aliás, fui convidada na altura para, como equipa, ajudar a desenhar este projeto e assim iniciamos e já faz este ano 14 anos. Em 2017, nós tivemos autorização do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia para criarmos o nosso Instituto Superior. Portanto, se de um lado nós temos formação profissional, que começou por ser técnica, com um percurso ao nível da formação na banca, portanto, com um curso de iniciação bancária, assistente de clientes, curso bancário intermédio, curso bancário avançado, portanto, a área mais do comercial, mas depois também outras componentes de ensino e da banca, a adequação de capital na banca, o compliance, e depois acabamos por ter também logo o cuidado de estabelecer parcerias que são importantes com escolas que com certeza sabiam mais do que nós em algumas matérias e, portanto, com essa parceria expandimos e evoluímos para outros níveis e qualidade de ensino, nomeadamente a Universidade Católica de Lisboa, a ISEG, com quem temos parcerias desde essa altura. É uma boa questão, até porque nós temos, nós temos, quando falamos de inclusão financeira, nós temos que pensar nela de uma forma integrada. Se a formação e a educação têm um contributo, a expansão, qualidade de infraestrutura, os meios digitais, móveis, os agentes bancários, todos eles contribuem. Ora, nós, neste momento, temos um programa, por exemplo, de navegadores, que são estudantes do nosso Instituto Superior que contribuem para a educação financeira, que, por sua vez, ajuda também a que haja um aumento da capacidade de conhecimento e da literacia financeira e traz naturalmente uma possibilidade das pessoas serem incluídas no sistema financeiro de uma forma mais avisada, mais cuidada, mais conhecedora. Mas também temos formação não só para os profissionais da banca, mas também para os utilizadores. Portanto, quando lecionamos, por exemplo, programas como boas práticas de gestão, são importantes para o empresário
que queira constituir a sua empresa e possa beneficiar de um determinado tipo de crédito, mas se ele for capaz de obedecer a um conjunto de práticas boas que justifiquem depois não só a sua rentabilidade, capacidade financeira e a honrar com os seus compromissos. Mas temos ainda outras situações que nós podemos considerar valiosas, que estão muito associadas àquilo que é o benefício que em termos financeiros determinada infraestrutura tem, mas que sem pessoas qualificadas e com capacidade para gerir, dificilmente serão sustentáveis e, como se diz em boa governação, vão durar o tempo que nós esperamos. Nós temos, neste momento, estamos a fazer um programa muito interessante com o Ministério da Saúde. Todos sabemos que há um conjunto de hospitais novos que estão a surgir, mas é preciso gente para trabalhar neles e para os gerir. E nós criamos um programa que é o MBA de Gestão em Saúde e estão a ser formadas pessoas, começou por ser em Luanda, e vamos para a oitava edição desse programa, e é um programa que tem turmas de aproximadamente 42, 46 pessoas, portanto multipliquemos isto por 8 edições e conseguimos perceber a expressão que tem. Isto é o nível da formação profissional. Ao nível das licenciaturas, o percurso e aquilo que estamos a fazer também nos permite referir que, tendo começado em 2017 com 2 licenciaturas abertas, mas só tivemos na altura 135 estudantes inscritos nas 2 licenciaturas, e as licenciaturas em Angola têm uma duração de 4 anos. Os primeiros alunos que nós pusemos no mercado, formados desse grupo, foram 30. Mas, tanto é ainda um número que não tem expressão, aquilo que, ao nível da economia das instituições de ensino, tem representatividade e expressão, é quando nós conseguimos formar a opinião e já sermos mais. Neste ano, portanto, 2025, em dezembro, nós tivemos um fecho do ano e uma outorga de diplomas de 286 alunos. Portanto, 2017 tínhamos 135, neste momento nós temos 2.200 alunos no nosso instituto. E destes alunos todos, com uma taxa de aprovação excepcional para aquilo que é o quadro e a estatística nacional, muito relacionado com o nível de exigência que nós colocamos à entrada. Portanto, a média que exigimos e a manutenção dessa média. Isso faz com que a taxa de retenção e de aprovação seja muito alta. E também a capacidade depois de sermos a tal ponte entre a academia, o mundo académico e a estratégia dos negócios, que é pôr os alunos em empresas que têm relação e, portanto, temos 68% destes alunos que aqui terminam já estão empregados em diversas empresas, não necessariamente do grupo. Portanto, isto é um contributo que me parece relevante, não só para a literacia financeira, porque há conhecimento que pode ser passado e dado por estes alunos, conhecimento técnico, mas também comportamental, de atitudes, de ética, de sentido de responsabilidade, uma preocupação grande com o exercício de cidadania. Então acho que isso é relevante. Há desafios de toda a ordem. Há desafios relacionados com as carências que muitas pessoas têm e, portanto, há um limite, há um número limitado de
vagas para as bolsas de estudo que nós damos. Há um grau de exigência para o acesso a essas bolsas de estudo de mérito que criamos, mas para além disso decidimos criar um outro instrumento para podermos incluir mais, que é a rede de tutores, estão todos convidados a ser tutores, adote um estudante, que é assim que se chama, pessoas que possam contribuir e ajudar mais um estudante. Acho que é uma responsabilidade individual, social, mas é individual também. E então cada um de nós pode de facto ajudar. Eu tenho essa experiência de ter feito isso na vida. Eu ainda estava na Universidade Católica, onde trabalhei e dirigi o centro de investigação durante uns anos, mas acabei por criar esse hábito. E tenho hoje um que eu chamo um filho, que foi o primeiro, que eu decidi fazer esse apoio, que é uma pessoa de quem eu me orgulho muito, que neste momento já concluiu o doutoramento e na fase em que ele concluiu o doutoramento primeiro do que eu. Portanto, eu dei o meu contributo, ele, deu depois a seguir e, portanto, esta possibilidade de nos ajudarmos é muito importante. Um desafio é esse, criar espaço para a inclusão. Outro é em relação às meninas, às mulheres. Nós, todos, quando pensamos no ODS da igualdade de género, temos essa preocupação aqui de medir, internalizar, portanto, quantas mulheres somos a exercer determinadas funções e níveis de gestão, etc., mas também quantas professoras temos, quantas meninas temos como alunas e a retenção dessas alunas e a vinda de algumas também das províncias é uma luta que exige programas específicos para poder trazê-las. Então, são desafios, não são problemas, não são impeditivos, são apenas desafios que nós temos que encarar e temos que fazer e criar condições e instrumentos para conseguirmos ter mais alunas. Quando eu há bocado mencionei, por exemplo, ao nível da formação profissional, o MBA de Gestão em Saúde. Não seria possível nós fazermos se não tivéssemos, é um programa que tem uma parceria tripartida, portanto somos nós, é a Universidade Agostinho Neto, portanto a Faculdade de Medicina, e é a Universidade Nova de Lisboa. Portanto, a Universidade Nova de Lisboa, especificamente o Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Portanto, aqui está uma parceria público-privada para um MBA dessa magnitude. Mas depois, ao nível das licenciaturas, também temos empresas que contribuem e, portanto, é importante. Eu acho que o setor financeiro, todos sabemos que deve ter um papel de ser o motor, né, para o desenvolvimento, não só criando condições para o acesso ao crédito, para formalizar o próprio mercado e pode ter esse papel educando e informando e criando produtos específicos para as comunidades. E eu não vou dizer deveria criar o produto X, eu acho que devem ser produtos ajustados às necessidades da comunidade. Temos 21 províncias, comunidades diversas e precisamos de ajustar em função das necessidades, se é mais interior, se é mais litoral, se estamos a falar de uma comunidade que tem o privilégio de poder trabalhar mais a agricultura ou outro tipo de exploração de minerais, portanto, há aqui todo um ajuste de produtos que cada instituição financeira pode criar. E quando falamos de financeira, não é só banca, temos os seguros também, e que é importante que se pense nisso, porque além dos produtos dos seguros que nós
podemos criar relacionados com produção, há outros relacionados com a saúde e com o bem-estar e com outro tipo de situações. Então acho que tem um papel que pode ser. Eu acho que é uma iniciativa que, da qual nós temos de sentir um grande orgulho, porque enquanto grupo acho que é uma expressão daquilo que o grupo pode e está a fazer em conjunto e pode fazer mais. E portanto a revista, o primeiro número apresenta um cenário e alguns dados de algumas empresas, mas há, indicadores, dados sobre a interligação e a interdependência que é possível criar e medir e ir, dando a conhecer entre todos nós. E que isto possa ser uma informação qualificada, com valor, até para as pessoas poderem utilizar mais, recorrer aos serviços, serem parceiras, ajudarem também como é que eu acho que quando se potencia nós, determinado tipo de informação, nós podemos expandi-la e torná-la ainda com um leque muito maior e mais expandir e criar essa expressão que às vezes só é vista pela negativa quando falamos dos vírus, não é? Portanto, eu acho que a disseminação das coisas pode ser feita por esta via. Esta é a vantagem. E quando falamos de sustentabilidade, é importante porque às vezes estamos a falar como se fosse um lugar comum e não com a propriedade e com a noção de que temos estas dimensões: o ambiente, o social, a governação ou o ISG, se quisermos dizer, e há algumas pessoas dizem: "Não, a governação, porque é da decisão é o mais importante". Não é, eu não consigo governar nem decidir se não tiver pessoas. Mas depois o ambiente é que é o mais importante. Eu preciso saber qual é o meu contexto e onde estou inserido. Portanto, é um equilíbrio entre todos e trazer este tema e abordá-lo de forma desagregada, mas depois poder interligar, acho que foi uma iniciativa hum, muito oportuna e acho que deve ser mais trabalhada por nós ao nível da própria revista, interligando os temas e as instituições.